Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação e pastor-presidente da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu quero trazer uma notícia para você. Os cursos que vocês sempre me pedem, eles agora estão numa plataforma online. Você pode fazer na modalidade do ensino à distância. As informações estão na descrição do vídeo ou no site www.pastorlobo.com. E eu gostaria de dizer que os livros do Instituto Êxodo, do pastor Oswaldo Lobo e outros conteúdos na área de libertação e batalha espiritual já podem ser adquiridos na nossa loja virtual no www.institutoexodos.com. Aproveite. E mais uma coisa, quero convidar para agora em 2019 você ir conosco a Israel. Vai ser um passeio maravilhoso na Terra Santa, cheio de conhecimento bíblico. A sua vida vai encontrar uma intimidade maior com o Senhor. Nós chegamos em Tel Aviv e depois visitamos Cesareia Marítima, Cesareia de Filipe, Jope, Jordão. Depois nós descemos até o Mar Morto, subimos de novo para Tiberíades, Mar da Galileia, toda a região ali de Jericó e finalizamos em Jerusalém. É uma viagem que vai te levar para bem pertinho de Deus e que vai trazer ao seu coração muita paz. Eu espero você lá. Fica com Deus. Dá um like nesse vídeo, aperta o sininho para você receber as nossas informações. Aproveite, fica na paz. Vamos lá, queridos, muito boa noite. Nós temos a alegria de entrar na sua casa, na sua vida, você que nos recebe pelo nosso canal do YouTube. A Igreja Batista de Bom Retiro é uma das igrejas mais lindas que o Senhor estabeleceu sobre a face da terra. Não é verdade, igreja? E eu quero convidar você a nos visitar. Nós estamos situados na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, bairro do Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. As pessoas me perguntam assim, pastor, tem igreja fora de Curitiba? Não, ainda não. Então nós temos uma igreja semeada aqui nesse bairro e temos aqui trabalhado para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Venha nos visitar, você vai ser profundamente abençoado. Amém? Hoje é um dia muito bonito e eu quero aproveitar para dizer para todas as mães, feliz Dia das Mães. Quando a gente fala sobre maternidade, hoje pela manhã, nós estivemos ministrando a respeito de maternidade e eu quis aproveitar o texto bíblico, obrigado, para falar também sobre maternidade ministerial. A gente encontra na Bíblia muitas referências a Deus e a esmagadora maioria delas, Deus se apresenta como Pai. Ele é o Pai nosso que estás no céu. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Aquele que conhece o Pai só conhece porque o Filho revela o Pai. Quando Jesus ele fala sobre ansiedade, ele fala, não ande ansioso por coisa alguma, antes as vossas ansiedades, só os vossos desejos têm que ser colocados diante do Pai. Nós temos um Pai, nós não somos abandonados, não somos órfãos. Ele vai dizer, eis que estarei convosco todos os dias, até o final dos séculos. Mas em algumas raras vezes, no Antigo, no Novo Testamento, Deus ele assume essa metáfora como se fosse uma mãe. Então, por exemplo, em Isaías 49:15, Deus fala, olha, pode, ele fazendo referência a Jerusalém, a Israel, pode uma mãe esquecer do seu filho que deu à luz e que amamenta? Pois ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti. Em Mateus capítulo 23, 37, Jesus está ali chorando sobre Jerusalém. Ele de um lugar chamado Monte das Oliveiras, ele chora e diz, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas, você apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar como uma galinha? Galinha, você sabe, é a mãe dos pintinhos, que quer proteger. A figura da mãe é uma figura central na Bíblia. Quando Deus ele faz o homem e da sua costela ele retira então aquele pedaço do homem para fazer uma mulher, e ali tem a primeira mãe, que é Eva. E Eva é mãe de um filho assassino, Caim. Ela é mãe de um filho assassinado, e ali a gente já começa a ver as dores que a maternidade ela produz.
Quando nós falamos de mães impressionantes, eu gosto muito de falar sobre Sara, uma mulher estéril, uma mulher que é visitada pelo Senhor, uma mulher que espera a velhice para poder gerar a sua herança, porque é isso que um filho para uma mãe traz para ela algo chamado herança. A Bíblia diz nos Salmos: bem-aventurado o homem que enche a sua aljava de filhos, porque os filhos são como flechas na mão do valente. Não ser mãe, não gerar filhos, era considerado naquele tempo um processo amaldiçoador, como se a mão de Deus estivesse sobre aquela mulher. E Jesus teve que vir aqui e reinterpretar essa visão para dizer que não era nada disso. Hoje algumas mulheres escolhem não ser mães. Tem gente que toma decisões: não, eu não quero ser mãe. Algumas estão abortando os filhos, algumas estão anulando a vocação maternal. Mas eu quero trazer a questão da maternidade nesse Dia das Mães para uma outra questão. Eu quero falar um pouquinho ainda sobre fertilidade ministerial. Quantos puderam estar conosco hoje pela manhã? Levanta a mão. Tá bem, então já temos uma outra igreja aqui. O interessante é que eu estou descobrindo que tem uma igreja que vem pela manhã, uma igreja que vem pela noite, e tem gente da igreja da manhã que não conhece o povo da igreja da noite. E tem gente da igreja da noite que não conhece o povo da igreja da manhã. E tem um terceiro time, interessante, que vem na quarta-feira e que não pode vir no domingo porque trabalha. Pastor, não consigo trabalhar, eu só venho na quarta-feira. Nós temos membro da igreja que vai ser batizado, que não consegue vir no domingo. Você já pensou nisso, gente? E nós temos um quarto membro ainda que nos acompanha pela internet, gente que é dizimista. Nós temos membros aí: pastor, eu sou dizimista. Gente que mora na Bahia, gente que mora no Recife e que está dizimando em nossa igreja. Olha como é que a igreja de Deus, ela é estabelecida sobre a face da terra. Então eu vou fazer uma pequena um overview, uma pequena revisão daquilo que a gente falou pela manhã. Vamos falar então sobre fertilidade ministerial. Quando se fala de ministério, o ministério ele é gerado. O apóstolo Paulo, em Gálatas 4,19, diz: meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Ele usa a maternidade como uma metáfora do seu próprio ministério. Ele usa o seu serviço cristão, ele usa a sua vocação para falar que aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está gerando, funciona como um filho que está dentro dele. E você sabe que na hora de dar à luz, o que vem é dor. O ministério é algo que é construído, que é gerado. Na semana que vem, nós teremos aqui na igreja essa feira de ministérios, que tem por objetivo único estabelecer nos departamentos da igreja voluntários, pessoas capazes, pessoas talentosas, pessoas com dons espirituais, pessoas que têm os seus ministérios adormecidos, ou que nem sabem que tem ministério, dentro do departamento da igreja, para servir ao povo de Deus e para ser servido pelo povo de Deus, que é para isso que serve o ministério, para você se beneficiar dele, mas também para você beneficiar a igreja. O apóstolo Paulo, ele está olhando para as pessoas e está dizendo o seguinte: algumas pessoas aqui na região da Galácia são pessoas que eu mesmo gerei pela fé. Ele chama Timóteo como seu filho na fé. Essa ideia de gerar filhos é uma ideia que ela vem assim sendo traçada, norteada desde o Antigo Testamento. Você faz um discípulo, então ele se torna o seu filho na fé. O seu discípulo vai ser igualzinho a você. Se você ora, o teu discípulo vai orar. Se você não ora, o teu discípulo não vai orar. É impressionante como não só aquilo que a gente fala, mas principalmente aquilo que a gente faz, vai dar um norte, vai dar um trilho, uma direção para aqueles que vêm depois da gente. Muitas vezes a gente cuida de crianças, muitas vezes a gente faz aconselhamento e a gente vê que o filho ele é apenas participante de um sistema familiar. Se aquela família é tóxica,
aquele filho vai ser doente. A não ser que haja um problema de uma enfermidade, a não ser que haja uma questão de um distúrbio emocional, de um distúrbio psicológico, psiquiátrico, normalmente o filho, ele vai ser igual o pai. Por isso que você olha e fala assim, é a cara do pai. Olha, é igualzinho, o papai também faz assim. É comum meu pai, ele teve filho na velhice. E um dia, eu vendo meu pai ensinando o meu irmão, caçula, eu falei assim, meu pai faz igual a mim. Não, na verdade eu que faço igual a ele. Nós aprendemos em casa e somos gerados segundo uma determinada espécie. E gerar filhos, gente, dói. Dói. Você que é mãe, você sabe o que é dor de parto. Ainda que você tenha feito uma cesárea, você passou pela dor de parto. E você sabe como que é expulsar, colocar para fora algo que foi gerado dentro de você. Mas existe um processo. E antes de você gerar o filho, a primeira coisa que vem é a gravidez. Você não vai escapar dela. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Emanuel. O processo de gravidez é um processo em que você recebe algo de fora. A mulher não consegue ficar grávida porque ela quer ficar grávida. Ela não vai fazer força, ela não vai fazer o sinal da cruz, ela não vai fazer figa, e ela não consegue, ela precisa de uma semente. Ela precisa de uma atuação externa. Ela precisa de uma semente que vem de fora. Engravidar. Quando uma mulher fica grávida, dentro dela começa a crescer algo. Existe algo chamado concepção. A concepção é um espaço que vai sendo aberto dentro da mulher. A mulher pode ser magrinha, fininha. Gente, quando aquele bebê começa a crescer dentro dela, ele começa a empurrar os órgãos, ele começa a empurrar o estômago para trás, a bexiga para o lado, ele começa a chutar. Se você for mãe aí de um jogador de futebol, você vai ver como é que é o menino. Parece que ele está com a chuteira dentro da barriga. Você começa a sentir ele se mexendo. Você bota a mão, ele está se mexendo. Você está gerando uma vida e essa vida está crescendo dentro de você. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá como a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado de santo, filho de Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus, Ele é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foi Deus, pelo seu Espírito Santo, que gerou dentro de Maria aquele que veio a ser chamado de Filho de Deus, o Deus Emanuel, Jesus Cristo de Nazaré. Quando o Espírito Santo, ele começa a sua obra, é algo impressionante. Nós lemos logo em Gênesis capítulo 1, o Espírito de Deus, ele gera, ele choca, como uma galinha choca um ovo, ele está sobre a face das águas, e você não vê na Bíblia nenhuma menção à criação da água. Você pode reparar isso. Você não vê, mas você vê que tudo está saindo de dentro d'água. Tudo vai sair de dentro d'água, é impressionante isso. Ele faz separação entre águas e águas, ele faz o firmamento, faz surgir a porção seca, ele tira peixe. Então, quando a gente vê a operação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus, ele trabalha como alguém que gera, como alguém que traz vida. E é isso que é a concepção. Quando você está concebendo alguma coisa, quando você tem uma ideia, quando você tem um insight, algo que vem de fora, algo que de repente você tem um estado e diz: é isso que eu tenho que fazer. A concepção é algo que é gerado dentro para abençoar alguém que está fora. O processo de gravidez, depois da concepção, ele vem para algo chamado gestação. Gestar é nutrir, é alimentar, é fortificar. O apóstolo Paulo fala: eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado. O processo de gestação é um processo de formação. Deus aposta em pessoas que simplesmente
nós, com nossos olhos humanos e carnais, você fala, não, Deus, desiste desse homem aí. Desiste de Arão. Arão, o sumo sacerdote, que é empossado com toda a pompa, com vestes sacerdotais, com uma estola sacerdotal, com um turbante, com uma placa de ouro. É aquele mesmo homem que daqui a pouco vai construir um bezerro de ouro e vai levar o povo à idolatria. Deus desiste desse homem. Jacó, Deus escolhe Jacó no ventre da mãe dele, mas ele apronta a vida inteira, ele engana todo mundo. O seu nome é usurpador. É isso que significa Jacó, aquele que agarra no calcanhar, aquele que entra de sola, aquele que entra pelas costas de carrinho, aquele que usa de subterfúgios, aquele que, para conquistar aquilo que ele quer, ele atropela todo mundo. E ele vive correndo atrás da bênção, ele tira o direito de primogenitura do irmão, ele rouba a bênção do irmão, ele vai ser enganado lá em Padã Arã, e Deus não desiste dele até que ele vai lutar com o anjo. E ali ele é abençoado. Me abençoa! Aí o anjo vai, quer a bênção? Então toma. Ele fica aleijado. Você não pensa nisso quando você pede bênção, né? A bênção faz você ficar igual a Jesus, gente. Quando Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, o texto não termina aí, ele termina no verso 29. Porque os que dantes chamou, também o predestinou para serem conformes, diga conformes. É a formação, conforme o seu Filho Jesus. Então, antes de Deus levantar a gente para fazer as tarefas, os dons, Ele vai nos conformando, Ele vai nos formando, Ele vai pegando assim, como uma pedra bruta, e você tem um artífice, ele começa então a talhar e jogar aquilo que não faz parte do foco, ele vai jogando fora aquilo que não presta, vai aparando as arestas até que Cristo seja formado em você, até que a gente chegue ao que a Bíblia diz em 1 Coríntios, a estatura do varão perfeito. Quando nós falamos em gestar, nós estamos falando de preparar alguém que daqui a pouco vai sair de um lugar de proteção e vai para um lugar de liberdade, mas uma liberdade que tem que ser construída com a bênção de Deus. Essa nutrição aqui. E o menino crescia e se fortalecia no espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente. Quando a mãe come, o filho come. Se a mãe é grávida e ela gosta de salada, o que o filho vai comer é salada. E os nutrientes que a mãe colocar para dentro vão ser os nutrientes que o filho que está sendo gerado também vai colocar para dentro. Aquilo que corre nas veias, aquilo que é dissolvido dentro da barriga da mãe, é aquilo que vai alimentar essa criança. Você gerar filhos, você gerar um filho na fé, vai depender de quanto você investe na vida dele, vai depender de quanto você alimenta essa pessoa ou esse ministério para que ele cresça. Você vê que ministérios que estão focados são ministérios que crescem, ministérios que você abandona, que você não está presente, que você fala, não, vai crescer sozinho, e nem planta não cresce sozinho. Você vai preparar o terreno, você vai fertilizar a terra, você vai colocar calcário na terra, né, irmão? Você vai preparar a terra com adubo, você vai semear, você vai colocar água, você vai irrigar a terra. Você não larga ali de qualquer jeito para que cresça, porque você sabe que vai ter formiga saúva, vai ter praga, enfim, vai vir alguém. Em alguns lugares você tem que colocar, dependendo da plantação, gente para cuidar, espantalho para os corvos, para os animais não comerem do fruto, enfim. Nutrir também é gestar. E por fim, o que acontece? Vem o dia do parto e você vai dar à luz. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Está lá. Tem 2 meninos brigando dentro do ventre da mãe.
A história de Rebeca é uma história muito interessante, porque ela também é estéril. A sogra dela, Sara, é estéril. A nora dela, Raquel, é estéril. Você vai notar algo na Bíblia. Os filhos de ventres inférteis são filhos gerados para ser autoridades espirituais, para ser homens e mulheres especiais dentro da Bíblia Sagrada. Sara é estéril e ela dá mãe a Isaac, o patriarca. Isaac casa com Rebeca, é estéril, e dá mãe a Jacó e Esaú. Ela gera Jacó e Esaú. Deus fala, olha, no teu ventre tem 2 nações. O maior vai servir ao menor. 2 homens extraordinários. Jacó vai ser pai de 12 tribos. 12 tribos. E aí, a mulher dele, Raquel, que ele ama, é estéril. Vai ser mãe de José e de Benjamim. Você vai notar que muitas vezes a tribo do norte, Israel, e a tribo do sul, Judá, é chamada de Benjamim e Manassés. Manassés é uma tribo tão abençoada que é a única que consegue ficar tanto ao oriente quanto ao ocidente do Jordão. Ela toma conta daquilo que é terra fértil, mas ela também toma conta daquilo que é terra de deserto. Existe algo que é gerado pela oração, algo que é gerado pelo poder da oração dentro do ventre de uma mulher que diz assim: não, eu não consigo, o meu filho não nasce, o meu filho eu criei ele para que ele servisse ao Senhor, eu criei ele para que ele fosse um homem de bem, eu criei ele para que ele estivesse no altar, e ele se desviou, ele se afastou, ele está distante. Existe algo chamado propósito do Senhor. Isabel é estéril, esposa de Zacarias. E Zacarias, ele está cansado de orar. Ele já está tão cansado de orar que ele já é velho. E aí um dia ele vai no templo, na hora da tarde, para acender o incenso. E então o anjo fala com ele: olha aqui, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. E a tua mulher, na velhice, vai dar luz ao menino, e ela dá luz a João Batista. Porque a Bíblia diz que nos nascidos de mulher ninguém foi maior do que João Batista. Pensa num homem que assim que agradou o coração de Deus. É um homem chamado João Batista. Ele não teve uma vida longa, morreu ali perto dos seus 30 anos. Ele era um homem que foi usado profeticamente para trazer Israel de volta para o Senhor. Ele é chamado de voz do que clama no deserto. É alguém que preparou uma vereda, alguém que preparou um caminho para que Jesus viesse. Ele vai devastando as florestas, ele vai anulando aquelas curvaturas do terreno, os montes são aplainados, os buracos são tapados, e ele é alguém que prepara então a vinda do Messias. Ele não teve assim uma vida ou um ministério que você queria para ele. Ele não vivia assim perto do trono do rei. Ele não vivia assim perto lá onde estão os ministros. Ele era um homem que andava no deserto, mas ele atraía todos ao Senhor. Ele fala: importa que eu diminua e que ele cresça, ou que ele cresça e que eu diminua. Essa era a visão ministerial de um homem que foi gerado num ventre infértil. Num ventre que fala assim: dali não vai sair nada. Tem muita gente que olha só para a sua própria vida e fala assim: não vou dar nada, pastor, não vou servir para nada. Ele já cresce em casa anulado pelas próprias palavras frívolas, pela própria palavra de praga, de maldição que a mãe lança, que o pai lança. Você não vai ser ninguém, é um estabanado, é uma mão furada, você não vai prestar para nada. Você vai ver quando seu filho crescer. A gente acha, tem muita gente que acha que as palavras liberadas, elas ficam perdidas, assim, são jogadas fora. Não são, queridos. Uma palavra lançada na boca de um pai, de uma mãe, de uma autoridade, ela alcança um propósito. Josué, em capítulo 6, ele olha para uma cidade e amaldiçoa a cidade. Ele amaldiçoa Jericó e diz assim: aquele que construir e colocar os fundamentos da cidade que foi destruída vai perder o filho mais velho, quando colocar a pedra fundamental. E quando terminar a obra, ele vai perder o filho caçula, o filho mais novo.
Gente, 850 anos depois, em 1 Reis, capítulo 16, um sujeito da cidade de Betel vai passar por Jericó e fala: eu vou reconstruir. O nome dele é Rei Léo. Quando ele coloca aquela pedra, gente, na hora que ele coloca a pedra, o filho dele mais velho, Irão, morre. E quando ele termina a obra, ele lança então e coloca as portas, o filho dele caçula morre, Segube. Aquilo que a gente fala compreende uma autoridade espiritual que alcança a nossa descendência. Se você pega a oração de Jacó, se você pega a oração de Isaac, ele abençoou Jacó: eu te dou. Pensa num homem cego, era Isaac. Ele está tão cego que não consegue ver que ele está abençoando o filho errado. Então ele coloca a mão sobre a cabeça desse menino e fala, desse jovem, diz: eu te dou da exuberância da terra, do orvalho que escorre do céu, do óleo precioso do trono de Deus. Os teus inimigos não vão conseguir te enfrentar, você vai enfrentar ele às portas. Aquela bênção ficou sobre ele. Esaú chega, o irmão roubou a bênção dele, e ele fala: pai, você não tem mais nenhuma bênção para me dar? Eu falei: não tem, gastei tudo com teu irmão. E aquela bênção fica nele. E você hoje vê uma nação de Israel, é uma nação. Gente, Israel é a terceira força aérea do mundo. É um dos povos mais poderosos da terra. É uma nação que está em volta de 38 países, de uma religião diferente, e que não ousam enfrentar Israel. Tamanha bênção de Deus que há sobre aquele povo. Porque um dia Jacó libera sobre aquele povo uma palavra de bênção. Deus faz uma aliança com Moisés. Você vai pegar isso, final do livro do Gênesis, final do livro do Deuteronômio, capítulo 33. Moisés, ele cita cada uma das tribos: Rúben, ele cita Gade, Levi, Simeão, Manassés. Mas quando ele vai abençoando as tribos, até que ele abençoa, por exemplo, a tribo de Benjamim. Você que tem medo de lobo? Lobo está na Bíblia. Tem problema de lobos. Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Se tiver muito lobo, aí é problema. Quando tem um só, não é problema não. Tu, Benjamim, será como um lobo ao entardecer, que captura a sua presa e ninguém escapa. E tu, Judá, será como um leão. É por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Gente, uma palavra que foi dada em Gênesis vai se cumprir no livro do Apocalipse. Eis que o leão da tribo de Judá venceu. Aquilo que você lança sobre a sua vida, aquilo fertiliza, aquilo se cumpre. São palavras que você lança para o bem ou para o mal, e elas se cumprem. Vou dar um exemplo para você. No capítulo 31 de Gênesis, tem a história ali de Jacó e Raquel. Raquel está fugindo junto com o marido das garras de Labão. Ela rouba lá uns penduricalhos do pai. Quando o pai chega, vê que Jacó levou as filhas, levou os netos, pior do que isso, levou os penduricalhos dele, ele vai atrás de Jacó. Jacó fica tão furioso, mas tão furioso, que ele falou assim: eu não quero mais ver meu sogro. Pensa um homem que depois de ficar contando piada de sogro, devia ser Jacó, porque ele odiava aquele sogro. Ele fala o seguinte: você trocou o meu salário 10 vezes, em Gênesis 31 ele fala isso. E aí, você acha que o mundo espiritual não conspira contra a gente? Aquela mulher, ela rouba algo do pai, desonra o pai. E ela então senta naquela trouxa, aquela trouxa de material roubado. E quando ela senta, o pai entra na tenda e fala assim: eu não posso me levantar, que eu estou nos dias da minha regra. E o pai vai embora, ela fala: ufa, me livrei. Não se livrou não. Jacó, ele fica tão decepcionado, que ele fala o seguinte: aquele que roubou, esse morrerá. É uma palavra de autoridade que sai da boca do sacerdote da casa do pai. E se cumpre na vida daquela mulher. 4 capítulos depois, eles estão chegando em Belém, hoje, território da Cisjordânia. Estão chegando em Belém, ela morre, está lá hoje. Hoje, tem peregrinação para ir no túmulo de Raquel. Raquel também é mãe. Como você, mas Raquel é uma mãe que morre. Morre de dor de parto. Morre de dor do parto de Benjamim.
E a dor é tão grande que ela fala assim, o nome dele vai ser Benoni. Ben é filho, Ben-Hadad, Ben-Ur é filho. Então isso que significa a palavra Ben. Benoni, filho da dor. Aí o pai, que já tinha falado bobagem, aquilo fica corroendo ele, pega o filho, não. O nome dele vai ser Benjamim, filho da alegria, filho da felicidade. Aquilo que a gente comunica no mundo espiritual pode fertilizar a tua vida com vida, ou pode fertilizar a tua história com morte. Muita gente fala antes de pensar. É por isso que Jesus diz que de toda palavra frívola que sai da boca do homem, ele dará conta no dia do juízo. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala a respeito da gente, a respeito daquilo que a gente fala dos outros. Aqui nós estamos falando de gente que não consegue fertilizar, de gente que o ventre é seco, gente que o ventre é um deserto, de ventre onde você semeia e não nasce nada. Tem um lugar em Israel chamado Vale de Non, ali tem um campo que foi comprado com o dinheiro da traição de Judas. Gente, não nasce nada ali. Já foi objeto, se você buscar isso na internet, foi objeto de estudo ali. Aquele dinheiro é chamado de campo de sangue. O dinheiro em que Judas recebe por trair Jesus é comprado ali em um lugar chamado campo de sangue. Nada, nada. Você sabe que tem coisa, chuchu está debaixo da pedra. Não é isso, gente? Feijão dá no algodão, ali nada nasce. Por quê? Porque é uma terra amaldiçoada. Assim como a palavra bênção traz a reboque a palavra multiplicação, a palavra maldita traz a morte. Quando nós damos a luz, quando você dá a luz a uma empresa, quando você dá a luz ao ministério, quando você dá a luz num filho, aquilo não nasce assim, sem dor, sem sofrimento. Há um período de alimento, há um período de geração, há um período de gestação, até que você diz, ufa, agora a dor foi embora, mas aí acontece algo. Porque por enquanto o bebê está aqui dentro, você controla tudo. Você vai comer o que eu te der. Você vai beber o que eu beber. Você vai para onde eu for. A mãe caminha, o bebê está dentro da barriga. A mãe vai para outro lugar, o bebê está dentro da barriga. Só que quando o bebê sai, aí o negócio se inverte. Porque você não sabe o que vai vir. Você não sabe. Você está ali, o bebezinho está ali dentro. Você está abençoando ele, orando por ele. Você está ali esperando que ele seja a tua cara. Aí sai com a cara do pai, gente. Mas eu carreguei 9 meses para sair com a cara desse moço aí. É genética, tá, gente? É uma combinação genética. Às vezes você dá azar, às vezes dá sorte, mas às vezes dá azar. Você não sabe se é menino ou se é menina, não sabe. Você quer o quê? O que você espera? Não, espero que seja ali. Eu ia falar o nome de um time, não vou nem falar mais, porque o time está só perdendo. Então você espera que ele pelo menos seja um mais que vencedor, pronto. Mas você perde o controle. Vai chegar uma hora que esse bebê vai falar assim, agora eu como o que eu quiser. Eu não quero comer salada. Eu quero comer pipoca com cachorro quente. Já aconteceu com vocês isso? Lá em casa nós tínhamos isso, era o dia das crianças lá. Tinha uma terça-feira que eles podiam comer o que eles quisessem. E tinha dia que meu filho falou assim, hoje eu quero comer só pipoca. Eu falei, não, filho. Vamos comer aqui um feijão com arroz, vamos comer um sanduíche. Não, hoje é pipoca. E aí a gente tinha uma regra, de vez em quando a gente conseguia enrolar ele, fazer ele comer mais alguma coisa. Mas chega uma hora que o filho faz o ministério assim, gente. O ministério você acha assim, não, esse filho aqui, ele vai ser engenheiro, vai ser professor, esse filho aqui vai ser presidente. Eu falei, não, eu não quero nada disso não, eu quero ser pastor. Eu falei de manhã aqui, minha mãe queria que eu fosse padre. Eu falei, mãe, tem misericórdia, padre, mãe? Eu doido para casar? E você escolheu que eu fosse padre? Ela quase acertou, quase acertou. Mas você sonha algo para o teu filho, mas o teu filho vai ser aquilo que Deus está semeando ele para ser, porque existe algo chamado dom.
E o dom é distribuído por Deus. E quando Deus distribui dom, Ele faz com que, por exemplo, a macieira só produza maçã e a bananeira só produza banana. E tem gente que quer forçar uma pessoa a ser alguém que ele não é. E a trabalhar no ministério que ele não foi chamado para isso. E a apresentar uma vocação que ele não está no coração dele, mas está lá o pai insistindo, meu filho, eu quero que você seja assim, e insiste, e vai na carnalidade, e se esforça, e produz na vida do coração do filho o quê? Dor. Produz infelicidade. Eu acabei sendo aquilo que meu pai queria que eu fosse, mas eu deixei de ser aquilo que Deus queria que eu fosse. Quando a Bíblia fala sobre gerar filhos, e eu estou querendo trazer isso para dentro da visão ministerial, porque o tema é fertilidade ministerial, é algo que a gente vai fazer nascer, o ministério de esportes da igreja. Né? Você está fazendo nascer algo, você está gerando algo. Por onde você está indo? Não sei. Mas eu sei que é o seguinte, Deus mandou eu para uma terra aí que manda leite e mel. Vai largar tudo e vai para a terra que te mostrarei. Você sabe mais ou menos, olha, eu tenho uma ideia do que vai acontecer. Eu tenho aqui orado e sofrido dores de parto. Então eu fico imaginando o que vai ser IBBR até o final do ano. Até o ano que vem. E como que nós vamos ter que expandir esse espaço, empurrar as paredes ou levantar o mezanino. Isso tudo está sendo gerado em fé. E eu estou vendo e preciso, Deus, eu preciso de um ceifeiro nesse ministério que eu não tenho ninguém. Eu preciso de um irmão, de uma irmã que se levante nessa área, que cubra um espaço, que traga uma resposta, porque a igreja tem que trazer resposta. A igreja é um local, gente, que absorve feridos, são vítimas. Nós somos machucados fora de casa, mas é muita gente machucada dentro de casa também. E se você não tiver gente para ajudar a carregar e a tocar o rebanho, daqui a pouco você está esgotado. Então existem 3 bases ou 3 pilares, 3 fundamentos, 3 colunas do ministério. Se a gente fala de fertilizar o ministério, obrigado, minha irmã. Eu tenho que beber água. Aí a minha diaconisa levanta quando eu vejo e fala assim, eu lembrei, tem que beber água. Senão a minha voz vai indo embora. Existem 3 colunas que sustentam o ministério de uma igreja. Você não faz o que quer, eu sou voluntário para o ministério A, B, C ou D, mas eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que dá. Não, isso não é ministério, nem é voluntariado. O voluntariado, ele é firmado em cima dos 3 T's: tempo, trabalho e talento. Vamos repetir isso: tempo, trabalho e talento. O tempo, ele é absolutamente democrático para mim e para você. Você tem 24 horas por dia, eu também tenho. Agora, tem gente que não tem tempo. A pessoa tem talento, é extraordinário, pessoa talentosa, tem um dom. A pessoa tem tempo, mas não tem talento, quer trabalhar, mas não tem tempo. Ela nunca chega na hora. Você marca a reunião, ela não pode vir. Você marca o encontro, não tive tempo. A cabeça dela está focada em outras coisas, então a vida dela está fatiada, compartimentalizada de um jeito que ela nunca encontra tempo, mas há tempo para tudo debaixo do sol. Para tudo há uma ocasião certa, um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, olha, vamos gerar, e tempo de morrer. Todo mundo nasce e morre, você tem dúvida disso? Você tem dúvida que um dia você vai morrer? Porque vai. Antes de mim e você vieram bilhões, a gente está na expectativa de ser arrebatado. Eu, por exemplo, tenho orado assim para Deus, que eu não quero morrer. Não quero. Eu me recuso. Mas eu sei que se Deus quiser, não tem jeito. Porque a minha vida está oculta nele. Mas há um tempo de nascer e um tempo de morrer.
Há um tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Há tempo de derrubar e há tempo de reconstruir. Há tempo para tudo. Só que quando o ministério, você tem talento e tem como trabalhar, mas você não encontra tempo, o ministério morre. Igrejas e ministérios onde você não dedica tempo, onde você não se esforça com o tempo, eles tendem a quê? A morrer, gente. Aqueles ministérios que você dá mais tempo, você coloca ali a tua alma, você coloca o teu coração. Aonde está o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Está lá, ó. Onde é que está teu coração? A tua vida vai orbitar em volta daquilo que você dá valor. É isso que vai acontecer. É no teu trabalho? É na sua família? É no dinheiro? É na sua vida afetiva? É na sua vida romântica? É na sua vida ministerial? O que você equilibrar na sua vida, aquilo que for um ponto de convergência, ali vai estar o teu coração, porque é ali que vai estar o teu tesouro. O trabalho, gente, é fundamental? Claro que é. E tudo quanto fizeres, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão de herança, porque Cristo o Senhor servis. Quando eu trabalho, eu não estou trabalhando para a igreja, eu estou trabalhando para o Senhor. É por isso que tem muita gente que se magoa a igreja. Por quê? Porque a igreja é formada por seres humanos. E o ser humano, eu vou contar um segredo para você, fica só entre eu, você, e a torcida do império, e a raça rubro-negra, Gavião da Fiel, só entre a gente. Todo mundo aqui é gente, e todo mundo aqui é pecador, sabia? Minha irmã querida, você casou com um pecador. E você, meu irmão, pastor, achei uma princesa, achou, cheia de pecado. A gente vai errar um com o outro. É por isso que o exercício da mutualidade é tão generoso dentro da Bíblia. Amai-vos uns aos outros, sustentai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Por quê? Porque aqui dentro a gente vai acabar se beliscando, a gente vai acabar se espetando, a gente vai acabar se machucando. Às vezes eu estou pregando algo aqui, gente, que não tem nada a ver, eu nem sei porque eu estou pregando, porque eu estou dando norte para a igreja. Aí o irmão chega, não gostei da palavra que você pregou não, pastor. Falei, mas eu não preguei para você, eu preguei para a igreja. Não, o senhor pregou para mim. Alguém contou sua história. Gente, não, é o Espírito de Deus que fala ao teu coração. Até eu explicar para ele que o Espírito de Deus convence do pecado, da justiça, do juízo. Não tem o que eu falo, não é o que eu falo, é o que Deus diz aqui. E cada um está recebendo essa mensagem de um jeito. Cada um está sendo impactado de um jeito. Tem gente que está entrando por aqui e saindo por aqui. Está brincando no celular agora que eu estou vendo. Eu vejo. Tem gente que acha que o pastor não vê, né? O pastor vê tudo, eu estou vendo tudo. Eu vejo quem presta atenção, eu vejo quem está tweetando, eu vejo quem está mandando mensagem. Não, deve estar mandando o sermão do pastor para frente. Então, a igreja é o local onde a gente se fere. Então, se você acha que você está apenas servindo ao irmão, daqui a pouco você se decepciona. Aconteceu com Pedro. E aí Jesus teve que restaurar o ministério dele. Pedro, olha para mim, Pedro. Você me ama? Não, amo, Senhor. Então cuida dos meus cordeirinhos. Então nós cuidamos do ministério de Cristo, porque nós amamos a Cristo. Porque se você esperar para amar rebanho ou amar ovelha, você vai se decepcionar. Não é que toda ovelha vai te decepcionar, mas algumas ovelhas acabam fazendo isso com você. E tem gente que o irmão briga com o irmão e fala, não vamos naquela igreja. Gente, tem uma tolice maior, gente. O irmão briga com o irmão e Deus que paga o pato, que você fica sem falar. A igreja e o trabalho que eu faço é um esforço que eu faço, não de qualquer maneira, gente, mas é um esforço cheio de fé e cheio de responsabilidade. E por último, o talento. Olha que coisa, Êxodo 31, disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Para quê? Dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar a madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Talento também é algo que vem de Deus, a gente mistura talento com dom. Aqui, esse homem recebeu de Deus uma capacidade artística. Aqui ele recebeu de Deus algo que ninguém mais recebeu.
Esse Bezalel, ele era um Van Gogh da época, ele era um Renoir, ele era um desses grandes escultores, o qual Deus foi lá e soprou o espírito dele e deu para ele algo. Aqui você tem gente que toca, tem uma moça aqui que canta, meu Deus, parece que o anjo canta com ela, você vê que ela não desafina, ela entra na hora. Tem um irmão que toca no teclado, isso é um talento, gente. Esse negócio de música, eu gosto de cantar. Você pensa que eu não gosto? Mas eu sei que eu não presto para isso. Gente, eu já fui cantar em presídio. Que eu comecei a cantar, o prisioneiro está lá, eles não falam com ninguém, fica, pastor, pode começar a pregar então. Estou falando, gente. Uma vez eu fui chamado para expulsar um demônio, bicho brabo. Quando eu cheguei lá, o bicho não saiu, eu falei assim, vou cantar. Quando eu falei, vou cantar, o demônio vazou. Porque apesar de eu gostar, eu não fui chamado para isso. Eu não sou capaz. Tem gente que tem uma capacidade de organização. Nós reunimos ali o irmão que é engenheiro, o outro irmão que é administrador, o outro irmão que trabalha nas finanças do CAF, outro irmão que é arquiteto. Gente, eu fico olhando a mente dele. Não, porque eu vou fazer aqui, eu vou levantar um múltiplo telhado, nós vamos abraçar aqui a araucária. Isso é algo que vem de Deus. E você tem isso, algo que só você sabe fazer. Há um talento que Deus deu para você, como deu para Bezalel. Ele deu para você, só você pode fazer. É algo único, é algo singular, é algo particular. É algo que Deus falou assim, é Ele. Só que você fala, não, acho que não sou eu não. Eu acho que não sou eu não. É um talento que Deus colocou só nas pernas do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Pelé. É um talento. Agora, tem gente que tem talento, mas não quer trabalhar. É aquela pessoa que toca muito, que prega muito, que ora, mas chega na hora, ele está sempre atrasado. Ou então, ele é um expert da música, ele sempre chega e fala assim, já ensaiaram você? Porque eu não preciso. É gente orgulhosa, o Ministério de Música chega aqui 7h30, 8h da manhã, para estar preparando culto para você. Para que eu e você adoremos ao Senhor, e é esse louvor que convida o Espírito Santo a falar com a gente. Nós preparamos um trono de louvores para que Deus tome lugar. E o que a gente precisa? De gente para ajudar. Eu preciso de gente no multimídia. Eu tenho hoje um pastor que tem que ficar lá suprindo a necessidade de alguém no multimídia. E aí você trabalha com isso. Eu descobri, jantei com o irmão na quinta-feira. Gente, o irmão é especialista nessa área aí. Pensa num sujeito bom. Eu falei, o que você está fazendo? Não, eu estou esperando assim. Está esperando o quê? Deus mandar um anjo para te beliscar? Ou o cão para te enfiar o tridente para você sair daí? Então eu e você, todos nós podemos servir, desde que a gente dedique a nossa vida com tempo, com trabalho e com talento. Às vezes a pessoa não sabe que ela não tem talento para isso. E é difícil até chegar nela. Até você falar para ela, meu irmão, esse ministério, já pensou num outro ministério? Por exemplo, tem uma irmã aqui, que ela já bateu com o carro 8 vezes. Então ela tem uma dificuldade assim, não estou falando de você não, minha irmã, é uma pessoa bem próxima. Ela tem essa dificuldade de dirigir, sabe aquele conceito de distância, sabe, você vai fazer a curva, abrir um pouquinho, não tem isso. Eu falo, você quer que eu dirija? Uma vez eu fui pregar numa igreja, lá no interior de Palmas. Aí a bispa, era uma bispa, mandou uma pessoa me buscar. Estou mandando a pastora fulana buscar o senhor, sua esposa. A gente entrou no carro, aquela movimentada, sabe aquelas pistas que é mão em contramão, que você tem que fazer aquelas ultrapassagens perigosas. O negócio já era perigoso, daqui a pouco a moça falou, eu não sou muito bom de dirigir, não, muito bom de dirigir, não, já bati o carro um monte de vezes. E ela numa caminhonete dessas, de picape, sabe, de fazenda, e tem mais o seguinte, eu queria vir conversar com o senhor, porque é o seguinte, eu tenho muita vontade de me matar. E eu falei,
Mas como é que é isso? Não, às vezes eu tenho vontade de pegar meu carro e jogar debaixo de um caminhão. Eu falei assim, a irmã pode parar que eu preciso ir no banheiro. Tem gente que é chamado para uma coisa, tem gente que é chamado para outra. Então, como é que você resolve isso? Então, quando a gente vai trabalhar no ministério, gente, isso é importante, tá bom? Não são suficientes a boa vontade e a compaixão. Competência é fundamental. Eu vou lá para ser capelão no hospital. Não é para qualquer um. Você tem que aprender a chorar com os que choram. Às vezes uma palavra que você dá, mal colocada, você vai estragar tudo. A pessoa já está machucada, você vai dar mais um golpe nele. Você vai lá, o médico está falando, não, ele vai morrer. Mas ele não sabe que vai morrer. Aí você já chega lá para dar extrema-unção para o sujeito. Tem gente que não sabe lidar com pessoas. Ele lida só com tarefas. Tem gente que não tem sensibilidade para chegar, não tem aquele jeitinho para se aproximar da vida arruinada da pessoa, não sabe como é que é. É o dentista mãozudo. Sabe como é que é? Você está com a tua boca infeccionada, o dentista tem uma mão desse tamanho, a mão do Thanos. Ele fala, deixa eu dar uma olhadinha. Ele não tem condições, por quê? Não basta ter boa vontade, eu quero fazer. Tem que ter competência, gente. Não é hobby. Sabe o que é? Meu trabalho é muito estressante. Meu trabalho é muito pesado. Então, sabe o que eu vou para a igreja, porque ali vai ser meu hobby. Não. É responsabilidade. Eu não vou quando eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Se eu tenho uma escala para cumprir, gente, está todo mundo contando com você. Hoje, nós estamos com um time de segurança aqui. Por quê? Porque nós fomos ameaçados. Assim, intimidados. Não eu, a igreja. A igreja começa a crescer, o pessoal começa a botar o olho na gente. Hoje a gente faz o quê? A maioria das pessoas faz transferência bancária. O pessoal acha que tem dinheiro aqui, não tem. Então a gente tem um time de segurança que já foi estabelecido essa semana, inclusive. A reunião de segurança do bairro foi dentro da nossa igreja. O irmão Roberto Zen coordenou com a gente, junto com outros irmãos, onde a gente trouxe cooperação da polícia, trouxe cooperação dos órgãos de defesa para o nosso bairro e também para a nossa igreja. Agora, se eu estou escalado para vir fazer segurança, eu não posso faltar. Se eu estou escalado para cuidar das crianças, eu não posso faltar. Se eu estou escalado para estar no louvor, gente, quando falta o irmão da bateria, do teclado, a gente fica capenga no ministério. Então não é hobby. Ministério não é democracia, gente. Todos podem participar naquilo que tem talento. Não. A Batista gosta de fazer assembleia para tudo. Todos os irmãos favoráveis, levantem uma de suas mãos. Os contrários, um mortal carpado para trás e sorridente. Tá o avião pegando fogo. Nós vamos cair. Não, vamos fazer assembleia para ver quem é que vai assumir o comando do avião. É isso, gente? Não, vai assumir. Quem que é piloto aqui? Quem sabe pilotar? Não, eu sei do videogame. Não, pelo menos você sabe alguma coisa. Senta ali. Mas não, tem gente que acha que ministério é democracia. Não é democracia, nós estamos num reino. Reino tem um rei, não é democrático. Por quê? Todo mundo pode participar. Mas só quem sabe participar. Número 4. Não é fazer de qualquer jeito. A igreja, pastor, não é empresa. Faz de qualquer jeito, não. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça. Coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você faz, nós lemos aqui Colossenses 3, faça para o Senhor. Você vai fazer para o Senhor qualquer coisa? Deus não exige o sacrifício daquilo que é melhor. Exige ou não exige, gente? Sim, para mim é o melhor. Você não entrega o pior para Deus, você entrega o teu melhor para Deus. E número 5, não é obrigação. Aí eu vou lá, sabe como é que é, né? Eu vou na igreja porque eu já cumpri minha obrigação. Não. É uma vocação confirmada por Deus, é um chamado. E para encerrar, eu quero citar a vida de um homem chamado Isaías, de uma mulher chamada Ana. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me.
Isaías hasteava e ele falava dele mesmo: eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Tem gente que acha, porque está chegando agora na igreja: não, pastor, acabei de celebrar um pecado, uma iniquidade, eu não posso trabalhar. Pode. Nós existimos para abençoar a sua vida. Nós existimos para abençoar a sua vida. Você está chegando aqui, tem um dia, uma semana, você pode participar. Você não vai participar de liderança. Você vai precisar conhecer a identidade da igreja, conhecer a visão da igreja. Da liderança você não vai conseguir participar. Mas você vai poder participar com o teu talento, teu dom, servindo no ministério que Deus chamou. Eu vou fazer um negócio para você entender aqui. Quer ver uma coisa? Quem está nessa igreja aqui há mais de 10 anos, levanta a mão. Uns gatos pingados. Olha um monte de gato pingado. Levanta a mão para eu ver de novo aqui. 10 anos. Pode baixar. Quem chegou aqui, logicamente, há menos de 10 anos, levanta a mão. Levanta a mão bem alto. A maioria de nós aqui pode... Nós estamos chegando agora, eu e você. E você está chegando agora e não tem um departamento, não tem um ministério para servir. Pronto, você agora tem. Pastor, mas eu só estou há 2 anos, só estou há 1 ano, eu estou há 1 mês. Seja bem-vindo. Tem um amigo meu, pastor Carlito Paz. Ele é pastor da Igreja Batista das Cidades, em São José dos Campos. Ele fala: Lobo, eu faço que nem você. A gente também tem uma classe de boas-vindas, um bem-vindo em BBR para os novos irmãos. Só que nenhum irmão é recebido sem antes fazer o ministério dos talentos e dons. Ele vai entrar sabendo que ele vai servir na igreja. Às vezes a gente acha que a gente é incapaz. E aí Deus tem que mover um anjo, às vezes, e anjo, gente, não vai aparecer. Não mistifica o teu chamado. Estou esperando o anjo trazer a tenaz, a brasa do Senhor na minha boca. Não. Se Deus está perguntando, eis-me aqui, você levanta sua mão. Quem vou enviar? Envia eu. Envia a mim. Eu posso fazer algo que ninguém pode fazer. Ana, ela vivia essa vida aqui. Isso aqui é um terreno seco. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Filhos e filhas dela. Olha, a rival dela tinha filhos e filhas. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. A bênção da infertilidade. Sabe por que Ana vai ser mãe de Samuel? Porque ela não tem. Gente que ora é gente que não tem. Você só vai ter um encontro poderoso com Deus na hora que você falir em alguma área da sua vida. Nós nos encontramos com Deus em milagres quando nós precisamos de milagres, porque se a sua vida é muito boa, isso, gente, a pior coisa que pode acontecer na sua vida é tudo estar indo bem. Seu casamento vai bem, seus filhos estão no altar, você tem uma vida financeira abundante, você tem uma história, você não está vivendo com problema de saúde, gente, você não vai orar. Tá bom demais. Aliás, eu não quero nem para o céu é aqui, pastor. Você não tem uma perspectiva de um dia e morar na eternidade com o Senhor. Eu falei: nada, minha mulher que é um anjo. Agora, quando alguma coisa na sua vida quebra, você fala: não dá para consertar, aí só um milagre. O Senhor deu uma fertilidade ao ventre de uma mulher chamada Ana, que o marido estava tudo certo. O marido levava ela no McDonald's, no Outback, nesses restaurantes bons aí que tem em Curitiba, em Santa Felicidade. Todo mundo ganhava um pouquinho, mas ela não. Traz a porção dobrada para ela aqui. Minha filha, todo mundo aqui tem direito só a 400 gramas. Você pode ir no buffet e enche e repete quantas vezes você quiser. Para essa aqui, atenção garçom, é buffet livre. Para essa aqui, pode trazer aquele churrasco rodízio. Para os outros não, é só um pouquinho de salada, arroz, feijão com arroz e farol. Mas essa aqui, tudo estava indo bem, mas ela não queria, não conseguia aquilo que ela não podia gerar. E aí tem gente do lado irritando ela, está lá Penina irritando ela. Ministério funciona assim, gente. A tristeza da infertilidade. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, ela estava lá trabalhando. A sua rival a provocava e ela chorava. E aquilo que era bom ficava ruim, não comia.
Lembra do churrasco do rodízio? Ela não comia. Aquilo que era bom, ela não queria aproveitar, porque ela não queria exatamente aquilo que ela estava ganhando, mas aquilo que ela não tinha. A tristeza da infertilidade faz com que a gente busque respostas no Senhor. A aflição de uma mulher, a necessidade de herança, porque um filho trazia herança, e o problema era a causa de Israel. Ela ora, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada, chorou muito. Essa mulher estava depressiva demais. E orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Ela fala o seguinte: se o Senhor me der esse ministério, o ministério de ser mãe, de multiplicar, de gerar, de nutrir, de engravidar, eu vou entregar para o Senhor. Ela faz algo que ninguém faz. É como alguém que promete a Deus uma oferta que ele não tem no bolso. Deus, se o Senhor me der esse dinheiro, eu vou dedicar para o Senhor. É mais ou menos isso que ela fez. Eu quero muito um filho, e eu quero ir para mim, mas se o Senhor me der, eu te dou. Ela promete algo no altar do Senhor. Ela consagra a Deus algo que ela não tem. Olha para mim, querido. Você pode estar sentado falando assim: Deus, eu vou servir aonde? Eu queria tanto servir. Eu queria tanto ser ministro. Eu queria tanto ministrar. Nós precisamos rapidamente começar a investir nos pastores da nossa próxima geração. Presta atenção nisso. Rapidamente nós precisamos começar a orar pelos nossos jovens e nossos adolescentes, para que haja uma vocação sacerdotal e pastoral e um dom sobre a vida deles. Amém. Nós precisamos deixar pessoas depois de nós que amem a nossa igreja. Amém. Por quê? Porque o sacerdócio também é constituído de um monte de gente com espírito de Caim, com espírito de Balaão, que só quer engordar o próprio ventre e não está preocupado com o rebanho, que vai receber um convite por mais de R$500 a mais e vai sair da igreja, que a primeira coisa que ele fala, ele pergunta: quanto eu vou ganhar? Nós não pertencemos a uma família porque aquela família é rica ou pobre. Nós pertencemos a uma família porque nós amamos aquela família. Ana amou um filho que ela não tinha. Ana se apaixonou por um bebê. As grávidas sabem do que eu estou falando. Você já está apaixonado por um filho que não vê ainda. E você se prepara, meu irmão. Porque quando esse bebê nascer, você vai ser esquecido. Você vai ser abandonado, desprezado. Quem vai cuidar de você é Darcy e Helena. Porque ela vai cuidar do bebê dela. Nós precisamos de pessoas que sejam apaixonados por aquilo que Deus é apaixonado. E o ministério da reconciliação vem por Samuel. Ele respondeu: vá em paz. E o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu. Lembra que ela não queria mais comer? Ela tinha tudo e não se alegrava com o que tinha, mas agora ela resolve comer. E comeu. E o seu rosto, que estava amargurado, chorosa, já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram, adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e dele o nome Samuel, dizendo: eu pedi ao Senhor. Samuel significa pedir a Deus. É isso que significa Samuel. Eu pedi a Deus. Peça a Deus. A história de Samuel é uma história de fertilidade sobre um vento seco. Tudo que você quiser, peça a Deus. Eu estou aqui ministrando sobre ministérios, porque esse é o foco, o enfoque e a direção que a gente vai ter para a próxima semana. E eu quero que você orasse por isso. Mas também você esteja esperando, sabe o quê?
um presente de algo, ou presente de algo na sua vida que simplesmente não nasce. Pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser a paz dentro de casa, o sossego, uma reconciliação. Recebe milagre quem quer milagre. Experimenta vitória quem quer vitória. Quem luta com gigante é quem quer vencer gigante. Você tem um chamado. Você não nasceu por acaso. Você não nasceu na família errada. Você não teve o pai e a mãe, assim, não, Deus errou. Não errou. É aí que Deus queria você. Porque ali Ele estava formando você como uma mulher que sente dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Vamos orar, fique em pé em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida hoje em nome de Jesus. Deus falou com você, querido? Falou com você? Deus tem falado comigo esses dias. Eu sou um sonhador. Sou. Eu sonho em coisas boas. Tem gente que fica pensando na tragédia. Pastor, não vai dar certo. Tem gente que tudo, não, pastor, isso não vai dar certo. Isso não existe para mim. Não é que as coisas sempre dão certo, não é isso. Mas o meu coração está sempre animado em entender que o melhor de Deus Ele está preparando para mim. Eu estou sempre recebendo assim, Deus vai fazer. Eu me acostumei assim a falar com meu pai que está no céu e Ele me ouvir. Me acostumei. Querido, Deus pode fertilizar a sua vida de novo. Deus pode multiplicar o teu ventre de novo. Para Deus, gente, fazer uma mulher de 90 anos engravidar, ou a Virgem de Nazaré, a mesma coisa. Haverá, portanto, alguma coisa impossível, Senhor? O que é mais fácil para Deus? Resolver teu problema agora, assim, no estado de dedo, ou criar um planeta assim? O que é mais fácil para Deus? Há alguma coisa impossível, Senhor? Não há. Mas vai depender de mim e de você perseverar. Gente, não é que Deus estava dizendo, eu vou lá, eu vou castigar, eu vou demorar. Ele não sofreu bastante, Ele não orou o suficiente. Não é nada disso, gente. Deus está só o quê? Acumulando. A doutora Anne tem nos ensinado a orar na intercessão. Deus vai juntando as orações, os clamores. O livro do Apocalipse diz que Ele coloca isso tudo numa taça. E depois coloca o fogo no incenso. Ele pega aquilo tudo, ele devolve para a terra com poder. O meu Deus, o teu Deus é um Deus que responde. Ele usa pessoas, circunstâncias, governos. Ele usa anjos. Daniel orou e Deus mandou um anjo. Pedro estava preso. Gente, como eu amo essa passagem do livro de Atos. Preso. Ele ia ser julgado no dia seguinte por Herodes. A igreja ora insistentemente. Aí Deus manda um anjo. Ele estava sentado do lado de 2 carcereiros, algemado aos carcereiros. Ele estava na chamada prisão interior. Ele passa pela primeira guarda, pela segunda guarda, os portões vão se abrindo. Deus manda anjo, claro que manda. É interessante como é que a igreja acredita mais no diabo do que nos anjos. Para cada diabo que tem, para cada demônio que tem 2 anjos. Porque foi só um terço que foi embora. Gente, a gente está do lado vencedor. Nós, igreja do Senhor, estamos do lado da vitória. O nosso Deus, gente, Ele diz, Ele é o Cordeiro que venceu. Vamos orar pelo seu impossível. Gente, se você tem um impossível, eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui. Pode trazer seu esposo, sua esposa, seu marido, seu filho. Nós vamos levantar um clamor aqui por aquilo que é impossível. Você tem um parente doente, você tem uma loucura dentro da sua casa, você tem uma enfermidade, você tem um problema grave financeiro, você está vivendo um sofrimento no seu casamento, você tem filho perdido, você nem tem filho. Pastor, eu queria tanto casar, Senhor. Eu falei aqui, um dos primeiros dias que eu preguei aqui na igreja. Uma vez uma moça, mais de 60 anos, falou assim para mim: pastor, quero casar.
Quase que eu falei para ela: então, minha irmã, pega a senha e senta na fila. Eu brincava com ela: pastor, quando é que eu vou casar? Eu falei: Deus me revelou quando você vai casar, está na Bíblia. Nesse dia e hora, nem os anjos, nem o Senhor sabe, só Deus. Eu brincava com ela. Eu casei essa mulher. Eu casei ela com 63 anos. Sabe por quê? Porque dentro dela, ela foi movida em fé. Ela foi movida em esperança. A fé é certeza daquilo que se espera, é esperança. Você quer ser usado pelo Senhor na obra do Senhor? Todo mundo é importante. Todo mundo é importante, todo mundo. Em Jerusalém, uma vez eu cheguei, estava meu filho conversando com 2 soldados, 2 garotos, soldados, eles andam com um fuzil nas costas. É um estado muito, muito seguro, que está todo mundo armado, não vai dar nada. Eles são ricos, então ninguém vai querer roubar teu Rainha System, ninguém vai querer pegar teu celular Samsung, todo mundo tem iPhone, são ricos. E estava lá aqueles 2 soldados, e um dos soldados era cego. Então você via assim, sabe quando a pessoa tem aquela cegueira, o olho dele é azul? Você sabe o que eu estou falando? Ele só tinha um dos olhos. E eu fui lá conversar com ele, o Arthur me apresentou. Falei: e aí? No meu país, quem é cego não pode servir ao exército. Ele falou: aqui não. Aqui para eu servir ao exército só preciso fazer isso aqui, ó. Puxar o gatilho. Ele tem algo, ele tem um dedo. E esse dedo é o bastante. Um olho é o bastante. Deus deu 2. Assim, Deus foi muito misericordioso. Eu perdi um, mas ele me deu outro. Você tem um talento. Você tem um dom. Você tem um chamado. Você tem tempo. Deus vai usar você. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do teu filho Jesus, nós nos dobramos e sabemos que o Senhor é o Deus nessa igreja aqui. A tua palavra diz que o Senhor passeia no meio dos candeeiros. É o teu Espírito Santo que tem comunicado fé ao coração do teu rebanho. Pai, existe uma grande obra. Pessoas estão se aproximando do teu trono, buscando respostas do céu. E nós sabemos que o Senhor vai mandar. É o teu povo, o teu rebanho. São as nossas mãos que vão ser usadas, Pai. Portanto, nós queremos nos juntar a Isaías, dizer ao Senhor, quando o Senhor pergunta: a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Me usa, tira os meus medos, tira o medo do teu povo, tira a inconstância, tira a sensação de incapacidade, tira os bloqueios. Levanta um povo apaixonado pelo Senhor. Levanta um povo apaixonado pela tua igreja. Levanta um povo que ame pessoas. Levanta um povo que ame a tua obra. Levanta um povo que sacrifique a sua vida no altar e receba galardão do Senhor. Pai, abençoa a nossa igreja, Pai. Pai, abençoa os ministérios. Faz gerar ministérios que nós não temos. Frutifica, Deus, no meio da infertilidade. Derrama semente no meio da nossa terra seca. Vem derramar das tuas fontes. Derrama das tuas águas, dos teus rios sobre nós, Pai. Faz a nossa terra seca de novo produzir frutos a 30, 60 e a 100. Faz com que haja uma grande colheita no meio do teu povo. Um grande mover, Senhor. Pai, nós te convidamos para essa igreja em nome de Jesus. Pai querido, os teus filhos vêm aqui animados pela tua palavra. O Senhor é o Deus de Ana, Senhor. Ana orou ao Senhor. Ana estava amargurada, estava entristecida. O ventre dela não funcionava, Pai. E o Senhor deu para ela um ventre novo. O Senhor fez com que aquele útero gerasse vida. Pai, existem homens e mulheres aqui com partes dos seus corpos que não funcionam mais. Existem homens e mulheres aqui, Pai,
com parte da sua vida e da sua família que não funcionam mais. Morreram. Casamentos que morreram. Relacionamentos que morreram. Esperanças que foram sepultadas. Mas nós hoje invocamos o nome poderoso do Senhor. O teu nome é Senhor dos Exércitos. O teu nome é Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Pai, frutifica de novo. Faz nascer de novo aquilo que morreu. Levanta tudo que está morto e na sepultura. Tira da cova, Pai, os cadáveres de esperança. Levanta de novo um exército grandíssimo. Faz com que a vida dos teus filhos, Pai, receba uma resposta do Senhor, para que eles se alegrem como Ana, Senhor, para que eles dediquem ao Senhor a sua história, a sua vida, para que eles também tenham em sua casa o seu Samuel, para que cada uma dessas famílias e dessas vidas receba do Senhor o seu Samuel, para cada um de nós recebamos o presente, o pedido do Senhor na nossa vida. Abençoa o teu povo, Pai. Mantenha o coração do teu povo agregado em Ti, junto a Ti. Não deixa a gente se desviar. Não deixa que os problemas, não deixa que as dificuldades, não deixa que as intimidações afastem a gente do Senhor. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua família aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos.